deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que esteja em situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Distinção entre Igreja e Israel. Nós vamos iniciar hoje uma série de 6 mensagens sobre escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas. E o ponto de partida para nós entendermos toda a escatologia bíblica é entendermos a distinção entre Igreja e Israel. O nosso texto inicial está em Romanos, capítulo 11, versículo 1. Eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. E agora aqui no versículo 11... pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, ou seja, de Israel, a salvação chegou aos gentios, ou seja, a nós. E mais um último versículo aqui no capítulo 3, no versículo 4 diz, versículo 3, se alguns de Israel não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Vamos entender então o que está acontecendo aqui nesses textos que nós lemos da Bíblia. Israel foi a nação que Deus escolheu para que fosse a nação embaixadora dele aqui na terra. A Israel Deus confiou os oráculos, ou seja, os seus mistérios, o evangelho eterno. Mas Israel, daquelas idas e vindas, se relacionava com Deus e às vezes adorava outros deuses e Deus trazia juízo. E assim foi o relacionamento com Israel e Deus durante muitos milênios. Só que quando Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então Israel até hoje espera um Messias porque eles não reconhecem Jesus. Só que chegará um momento, e nós veremos isso nas próximas pregações, em que Israel olhará para Jesus e o reconhecerá como Messias. Pois bem, por essa recusa de Israel reconhecer Jesus como Messias, surgiu um movimento chamado Teologia da Substituição, que começou a ensinar que a igreja substituiu Israel no plano divino, mas isso não é uma verdade, porque Deus tem planos específicos para Israel e Deus tem planos específicos para a igreja gentia, que somos nós. Lá na frente, quando tudo estiver se findando, será um só povo de Deus, mas hoje Deus trata de maneira distinta o povo de Israel e a igreja gentia. Nós precisamos entender isso logo de cara para a gente conseguir entender e interpretar corretamente toda a Bíblia. A igreja, ela era o grande mistério dos profetas, porque nenhum dos profetas sabia que existiria algo chamado igreja.
Aos profetas foi revelado o Messias, o reino messiânico, o milênio, o fim, enfim, muitas coisas foi revelado aos profetas, mas a igreja gentia, esse foi um mistério que Deus resolveu não revelar aos primeiros profetas. Aliás, Deus ele vem revelando a sua mensagem de forma gradativa e de forma, assim, cada pedacinho ele vai revelando para cada geração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, é um versículo que eu amo muito, que diz o seguinte: Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O objetivo do nosso Senhor não é apenas salvar um povo, salvar algumas pessoas, não, Ele quer que todos os homens sejam salvos, mas repito, Ele vai fazendo isso de forma gradativa, de forma gradual, e hoje Ele trabalha com o povo de Israel de uma forma e trabalha com a igreja gentia de outra forma. Mas chegará o dia em que tudo isso será diferente. A palavra do Senhor diz em Zacarias 8, versículo 23, eu quero ler aqui para você. Olha o que diz em Zacarias 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, 10 homens de todas as línguas, de todas as nações, pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Chegará o dia em que Israel será completamente restaurado. Falaremos com isso com mais calma nas próximas pregações. Israel estará então no centro da vontade de Deus e será tudo aquilo que Deus planejou. E quando esse dia chegar, será durante o milênio. Neste momento, as nações olharão para os judeus, olharão para Israel e verão neles a nação embaixadora que Deus sempre quis que eles fossem. Nesse dia, as pessoas irão até os judeus e dirão: por favor, nos ensine sobre a palavra de Deus. Nós temos ouvido que Deus está com vocês. Já adiantando um pouquinho sobre isso, Jeremias capítulo 31, olha que trecho da Bíblia maravilhoso. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei da mão para tirar da terra do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Assim diz o Senhor: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não mais me lembrarei. Chegará o dia em que Israel, durante o milênio, falaremos mais para frente sobre isso, estará no centro da vontade de Deus. Repito, a igreja gentia não substituiu Israel no plano divino. Deus tem um propósito para Israel, Deus tem um propósito para a igreja gentia, e lá no final dos tempos serão um só povo. Mas hoje Deus trabalha de maneira diferente com cada um. As promessas que são para Israel continuam sendo para Israel, não podem ser apossadas pela igreja. Tudo que Deus prometeu que fará com o povo de Israel durante o milênio se concretizará. As bênçãos que são de Israel são de Israel, as bênçãos que são da igreja gentia são da igreja gentia. Próxima pregação, nós continuaremos esse assunto. Deus abençoe. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Oh, tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser piracanjuba. Não tem igual. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Oh, na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. Olá,
Olá, gente, sou uma das professoras aqui da Casa da Harmonia. Queremos convidar você a fazer parte dessa família. Damos aulas de iniciante, intermediário e avançado. Vem fazer parte dessa família? Vem!